Então vamos nós. Viés é um modelo para tomar melhores decisões. Eu exemplifico contando um pouco uma história real. Eu estou fazendo uma reforma na minha casa nesse momento. E, na verdade, o que eu estou fazendo é uma desreforma. O que aconteceu? 20 anos atrás, mais ou menos, eu comprei um apartamento de 3 quartos e eu tinha 2 filhos, 7, 8 anos na época, e tinha uma menina do meu outro casamento. Então, eu reservei um quarto para minha filha, para ela ter um lugar na minha casa. E o outro quarto era para os 2 meninos, e eu tinha a suíte onde eu ficava com a minha mulher. Nos 10 anos que eu tive lá, a minha filha deve ter dormido lá um dia. Então, assim, era mais uma questão para me satisfazer, né, satisfazer a minha preocupação de ter o espaço para minha filha, do que outra coisa. E os 2 meninos ficaram compartilhando um quarto durante 10 anos desnecessariamente. Aí eu separei, mudei de casa, o quarto da Leila já não tinha razão de existir, cada um pegou um quarto e aí ficaram lá, a mãe deles numa suíte e cada um num quarto lá da casa deles. E na minha casa nova, eu tinha 2 quartos só, então era um quarto para mim e para minha esposa nova e um quarto para eles dois, eles quase não vinham para casa. Aí eu mudei para o meu apartamento atual, que é um apartamento de 3 quartos. Na verdade, ele tem um quarto cômodo que eu uso como escritório, que era uma varanda isolada lá que a gente fechou. Então tem a suíte mais 2 quartos. Só que aí eu tive a minha filha, né? Eu tenho uma filha do meu casamento atual. Então teria voltado àquela situação original de eu ter um quarto para mim e para minha esposa, um quarto para minha filha que mora comigo, e um quarto para os 2 rapazes que já nessa época tinham 15, 16 anos cada um. Aí eu tomei uma decisão que foi de fazer uma reforma. Falei, cara, eu vou roubar um pouquinho da suíte e vou roubar um pouquinho da sala. Minha sala é grande, tem 6,5 metros. Vou roubar um pouco da sala, eu vou roubar um pouco da suíte e faço de 3 quartos, faço 4. Então, como está tudo em linha, a sala de um lado, o quarto 1, quarto 2 e a suíte, está tudo em linha. Aí eu falei, bom, eu puxo um pouquinho a parede da suíte, puxo um pouquinho a parede da sala e faço 3 quartos onde tem 2. Em vez de 3,10 metros que tem cada quarto, ficaria com 2,80 metros cada quarto. Caso não dá para perceber. Contratei arquiteto, contratei empreiteiro, comecei a fazer a reforma. Quando a gente derrubou tudo, viu que não ia dar para fazer isso que eu tinha imaginado, porque tem 2 colunas lá, uma na divisão da suíte e uma na divisão da sala. Conclusão, não podia roubar nem de um lado nem do outro. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que transformar 2 quartos de 3 metros, 3,10 metros, em 3 quartos, aí ficaram 3 quartos de 2 metros. 2 metros, pra você ter ideia, dá para botar a cama, que tem 80 centímetros, e uma escrivaninha, de 1 metro e pouco. Então, hoje eu tenho 3 quartos, fora a suíte, que é enorme, eu tenho 3 quartos que dá para botar uma cama com uma escrivaninha. E para trás tem os armários, tudo mais, mas assim, de largura mesmo, é uma cama de solteiro e uma escrivaninha. Mas assim, era a maneira que eu tinha de cada um ter o seu quarto. Então, a minha filha tem o quarto dela, os 2 rapazes tinham os quartos deles. Disso vai fazer 11 anos. Em 11 anos, acho que eles dormiram talvez vou botar 10 dias aqui para ser legal. E agora eu estou fazendo a obra, que é uma obra de desconstrução. Vou aproveitar, evidentemente, fazer uma maquiagem na casa, mas eu vou pegar os 3 quartos e transformar em 2 de novo, porque a Amandinha já está reclamando o espaço dela, os rapazes já nem moram mais comigo, então vou passar a ter um 3 quartos de novo, minha suíte, quarto da Amanda e um quarto de hóspedes / escritório para a Patrícia. Eu tenho meu escritorinho separado lá. Eu estou contando essa história para falar um pouco do erro na decisão. Se você me perguntar, claro, você teria decidido fazer isso sabendo que você sabe? Não. Na verdade, eu podia ter decidido não fazer o que eu fiz 10 anos atrás. Não precisava ter passado 10 anos para eu saber que eles não viriam. Tinha muitos sinais de que a decisão estava errada. E é isso que eu quero passar para vocês hoje, esse framework que eu construí ao longo desse tempo, né? Esse modelo de tomada de decisão que eu chamo de viés, que é para tirar preconceitos. Viés é preconceito, é um paradigma, é um modelo de pensar que eu tenho
que eu estou tentando tirar da minha cabeça, estou tentando mudar. Então, viés vem de... É um acronismo, como eu falei, eu gosto de acronismos, vem de visão, que é uma panorâmica da situação, vem de índole, ou de perfil pessoal, vem de elementos, que são as variáveis que impactam a decisão, e vem de situação, que é o contexto na qual eu estou tomando essa situação. Então, hoje, quando eu tenho uma decisão a tomar, eu uso esses quatro pontos de vista para tentar fundamentar ou validar, seria a palavra, a minha decisão. Quando eu falo em visão panorâmica, eu falo da maneira como eu analiso as informações. A forma como você analisa a informação pode ser induzida pelos preconceitos e pode te induzir ao erro. O que eu faço hoje? Eu faço uma lista dos quesitos relevantes, né? Isso vocês já me viram fazer, eu já mostrei aqui em outras mentorias, como eu faço a matriz de decisão, né? Então, do lado esquerdo, eu coloco ali todos os quesitos relevantes na minha decisão. O que eu não falei para vocês nos outros carnavais é que essa lista de quesitos não é uma lista só minha. Tem que ser a lista de quesitos relevantes para todos os envolvidos. Eu não fiz isso na época da reforma do Atlântico. Eu não perguntei o que era importante para os meninos, ou o que era importante. Bom, a Amanda era muito pequenininha, hoje ela já fala, sabe? Então, quando você fizer a sua lista de quesitos relevantes, por exemplo, vou mudar para Orlando. Cara, tem que ver o teu lado, tem que ver o lado da tua esposa, tem que ver o lado da tua sogra, tem que ver o lado dos teus filhos. Quer dizer, dá lugar à fala a todo mundo que está envolvido nessa decisão. Que aí você vai ter uma lista expandida de quesitos relevantes. E vai poder dar notas e pesos, mas na perspectiva de todo mundo. Eu não fiz isso. 10 anos atrás eu ainda era dono da verdade, eu decidia meio que sozinho, e, enfim, o que me levou ao erro. Mas é importante considerar que nem todos têm as mesmas prioridades, crenças ou atitudes. Então, é importante levar em conta o que o outro pensa, o que o outro faz. E tem que ter muito cuidado com dois vieses, dois paradigmas que podem atrapalhar. O primeiro é o viés da projeção, que é achar que todo mundo pensa igual a gente. Você cansou de ver galera pró-Lula dizendo não sei o quê, falando mal do Bolsonaro como se todos fossem pró-Lula. E cansou de ver gente pró-Bolsonaro falando bem do Bolsonaro e mal do Lula, achando que todos são pró-Lula. Nem uma coisa nem outra. Você está numa mesa ali, você não sabe o que o cara pensa. E tem mais, ele pode pensar de maneira diferente, numa gradação, que a gente tende a polarizar hoje, né? Se não é Lula, é Bolsonaro, se não é Bolsonaro, é Lula. Não! Tem um monte de escala de cinza no meio do caminho. Tem o cara que votou num, tem o outro que votou nele, mas hoje se arrependeu, tem o outro que votou, mas com ressalva, enfim, tem de tudo. A gente tende a achar que os outros pensam como nós. Não é assim. Tá? Tem muito disso em religião, política, futebol. E outro é o viés da saliência, que é a gente pondera muito mais um ponto, que foi o que eu fiz. Eu, na época, achava que meus filhos não vinham dormir na minha casa porque não tinham o quarto próprio. Na casa da mãe, eles tinham o seu próprio quarto. Na minha casa, eles tinham que compartilhar o quarto. Eles se davam como gato e rato, à época. Então, cara, eu achava que na hora que eu conseguisse ter um quarto para cada um, eles passariam a vir com mais facilidade para minha casa. Então, o único ponto que eu levei em conta para decidir essa reforma foi praticamente esse item. E esqueci de levar em conta outros itens que poderiam ter me levado a uma decisão diferente. O segundo ponto de vista, viés, é índole, que é o perfil de comportamento. Como é que essa decisão se contrapõe ao histórico de comportamento. Vamos falar dos meus filhos nessa minha decisão aqui. Eu tinha todos os sinais para me mostrar de que o quarto era irrelevante, era só uma desculpa para eles não virem. Porque no passado, inclusive, a gente teve a oportunidade e nada aconteceu. Né? O ideal é você confrontar as suposições com o seu histórico ou com o seu perfil de comportamento e das pessoas envolvidas. Então, eu botei 3 perguntas aí que podem ajudar vocês a fazer essa contraposição, que é como é que essa forma de agir e pensar pode estar afetando a capacidade de eu ver a situação de forma objetiva? Vamos botar isso na prática aqui. Ó. Vamos voltar para a visão panorâmica. Né? Fábio, quando você está decidindo a questão dos peixes, você fez a lista de prós e contras? Não, ainda não. A minha sugestão é você fazer essa lista de prós e contras, mas não só
as suas. Também é da tua esposa, dos teus filhos. Se você vai entrar num negócio novo, você vai arriscar um investimento que é um investimento da família. Você vai provavelmente ter que dedicar mais tempo, que você vai ter que tirar de algum lugar, porque o tempo é inelástico. Então, ou vai tirar da Limp 10, ou vai tirar da Limp Solar, ou vai tirar da família. Em algum lugar você vai ter que tirar esse tempo. E não vai surgir, não dá para ganhar mais tempo. Só tira de um pote e bota no outro. Então, acho que vale a pena você bater um papo com as pessoas que estão envolvidas nessa decisão e complementar essa tua lista de prós e contras com a visão de todo mundo. Evitar achar que todo mundo vai compartilhar a mesma prioridade que você. E aí eu te desafio a você perceber se não está supervalorizando apenas um ponto dessa decisão. Por exemplo, você falou para mim, achei que era um bom negócio, achei que era uma boa oportunidade. Né? Talvez você esteja dando muita importância a essa questão do bom negócio da oportunidade, deixando de ver outras questões por causa desse foco excessivo no único ponto de dados. O segundo item é o perfil de comportamento. É analisar como é que o teu histórico de comportamento poderia estar afetando a situação. Então, você tem algum histórico de decisões passadas que se mostraram erradas, que você se arrepende? Tipo, eu estou te falando aqui da minha reforma do apartamento, uma decisão errada, eu me arrependo dela hoje, antes de fazer uma reforma, eu vou pensar 2 vezes. Então, você tem algum histórico para você dizer, eu já decidi montar negócios antes que deram errado? Eu tenho. Eu montei, bem antes da pandemia, uma tapiocaria na Tijuca, que, me arrependo que na hora eu não vi, fiquei empolgado com a situação e com os sócios, com o local perto de academia. Eu falei, cara, vai dar certo, mas eu não levei em consideração, é longe pra cacete, eu não vou ficar indo lá. Então, vai sair completamente. Eu ir para lá, são quase 2 horas para ir, 2 horas para voltar, eu não vou ter esse tempo. Então, eu não levei em consideração muita coisa que no final eu me arrependi. O negócio não deu certo, provavelmente por conta disso também, né? De eu não estar lá presente, de eu não dar muita importância para o negócio e me arrependo, perdi uma grana. Então, uma pergunta para você se fazer aqui agora é como é que essa decisão é diferente das anteriores? Em que essa questão dos peixes 2022 se assemelha ou se diferencia da tapiocaria de 2000 e sei lá quando, entendeu? Porque aí evita você pisar no mesmo buraco 2 vezes. Pode errar de novo, mas pelo menos erra em coisa diferente, entendeu? O cuidado aqui é com o viés do enquadramento, que a maneira como a informação é apresentada faz toda a diferença. Não sei se vocês sabem que na Europa tem um perfil socioeconômico muito diferente do Brasil, que você tem áreas mais pobres e áreas mais ricas, e lugares mais letrados e menos letrados. No Brasil são vários países, né? A Europa ela é muito homogênea nesse sentido, muito mais homogênea que o Brasil, por exemplo. E, no entanto, há países que têm comportamentos totalmente diferentes enquanto à doação de órgãos. Aí você diz, como pode ser que a Suécia e a Dinamarca, por exemplo, tenham perfis muito semelhantes, socioeconomicamente falando, tenham diferenças tão gritantes no número de pessoas que é doadora de órgãos? Muito simples. Num desses países, se você não for doador de órgãos, você avisa. Senão, na sua carteira vai constar que você é doador de órgãos. E no outro, eles dizem, se você for doador de órgãos, você avisa. Do contrário, na sua carteira vai constar que você não é doador de órgãos. Então, a simples maneira como eles colocam a questão é a mesma, né? Se você quiser muito ser doador de órgãos, você vai dizer que sim. Se você quiser muito não ser doador de órgãos, você vai dizer que não. Né? O que eles pegam é o cara que está na inércia. Eles ganham no cara que está na inércia. E aí, cara, a diferença é de 30 para 70 num e 70 para 30 no outro. É uma coisa assim absurda. Então, a maneira como você coloca a informação, ela pode fazer toda a diferença. Né? O contexto com que a informação é colocada. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu hoje, quando vejo pesquisas, eu tomo muito cuidado de ver essa informação, até porque as pesquisas são feitas por amostragem, né? E as amostragens costumam ser muito pequenas. O outro é o viés da ancoragem. Ancoragem vocês já ouviram falar. Quer dizer, se eu falar para você que eu espero 400 e depois eu pergunto quanto,
você já está com aquele 400 na cabeça e vai me dar um número ancorado nesse 400. Seja lá o que for, né? R$400, 400 milímetros, 10 km por hora, entendeu? Então, quanto você acha que vai correr? Pô, já te falei 10 km por hora, aqui você vai botar 8, 8,5, você não vai falar 3, entendeu? Então, isso chama-se ancoragem. Eu ancoro você. É por isso que é sempre bom a gente dar a primeira proposta. Eu digo, não, só, eu quero R$10.000 aqui, mas pode falar seu número aí que eu escuto. Então, pô, se eu falei 10 mil, você não vai falar 300. Você vai falar, bom, não, então tá, vamos tentar fazer por 8, entendeu? Eu ancorei nos 10 mil. Então, essa ancoragem, ela tem prós e contras, né? Então, tem que tomar cuidado para a gente não estar tomando uma decisão que está ancorada de maneira artificial, às vezes. O terceiro item são os elementos, são as variáveis da equação. É a qualidade e a quantidade das informações que a gente tem em mãos. E aí, novamente, como é que essa decisão é parecida com as outras que eu tomei no passado e como é que ela é diferente das anteriores? Porque às vezes eu tomo decisões baseado em achismos, né? Eu acho que é um bom negócio. Fulano me falou que ganha-se muito dinheiro com peixe. Pô, tá bom, mas é a única fonte de informação que eu tenho. Então, eu correria atrás de outras informações. Como é que é a legislação, né, nesse terreno? Quais são que projetos de lei estão tramitando hoje no Congresso que podem interferir nessa atividade, sabe? Que nem o Guilherme veio falando aqui que está um projeto de lei para facilitar o monitoramento de criptomoedas, de repente tem algum projeto de lei para dificultar a criação de peixes, entendeu? E aí ferra teu negócio todo. Então, é bom a gente colocar mais elementos. No caso da minha decisão de reforma, por exemplo, eu devia ter corrido atrás da planta. Eu não corri. Eu confiei no projeto das arquitetas, que estava errado. Elas estavam baseadas numa planta errada. Então, hoje, na reforma que eu estou fazendo agora, por exemplo, eu estou fazendo eu vou aproveitar e transformar um dos quartos em suíte. Vou puxar a hidráulica e o esgoto do lavabo e fazer vou ficar com 2 suítes, e um lavabo e um banheiro social e os 3 quartos. Mas eu sei que isso pode representar surpresas. Eu sei que isso pode me trazer problemas. Então, já está previsto o que vou fazer se surgir um problema nesse sentido. Essa pergunta eu respondi, sabe? Em que essa decisão é parecida e em que essa decisão é diferente. E tem que tomar cuidado com o viés da confirmação. Não sei se já aconteceu contigo, mas quando a gente tem uma ideia na cabeça, a gente começa a ver informações, a procurar ou a interpretar as informações que confirmam a nossa ideia. Não, eu acho que peixe é bom. Pronto, aí daqui para frente, você vê tudo que você vê de peixe que confirme a tua ideia, você vai achar que aquilo ali está dizendo, isso aqui é um sinal, né, de Gaia, peixe é bom. Você vai deixar, cara, é seletiva a parada, a gente ignora as notícias que vão contra a nossa crença. É impressionante. E o outro é o viés da atenção, que é o primo desse, que é você se concentrar nos dados que confirmam a tua crença. Tem que tomar cuidado, porque, na verdade, a análise dos dados ela deveria servir para se contrapor ao que a gente quer. A gente deveria procurar informações que detonassem a nossa ideia. Eu deveria estar agora procurando coisas que me levassem a não fazer a obra, que são essas que vão me ajudar a tomar a melhor decisão. E o quarto item é a situação, é o contexto. Eu, quando tomei a decisão da primeira reforma, eu estava pressionado pelo tempo. Eu estava alugando um apartamento, tinha comprado o meu, e aí tinha que largar o aluguel, né? Um aluguel caro lá no Atlântico. Então, uma coisa é você estar pressionado pelo tempo, ter que tomar decisão rápido, e outra coisa é você poder analisar e rever, ir para trás, tomar com calma. Então, a gente tem que analisar o contexto também. Eu não sei se você tem hoje alguma pressão externa te obrigando a tomar essa decisão rapidamente. Se você não tem nada que te obrigue a decidir agora, talvez valha a pena você ter um pouco mais de tempo para ver como é que as coisas vão andar nos outros negócios antes de abrir mais uma frente e desfocar, né? Então, assim, esses são os itens que eu queria passar. Eu vou fechar aqui com a questão das expectativas, né? Eu sempre digo que felicidade é realização menos expectativas, né? Se você tem expectativas muito altas, vai ter que ter grandes realizações, senão você vai ficar infeliz. Então, uma maneira da gente ser feliz é baixar as expectativas, que aí
praticamente com qualquer realização, você já curte a vida. Então, tem que tomar cuidado para a gente não criar expectativas que são irreais. Era isso que eu queria falar com vocês sobre